Amém? Sedentos. Aqui eu vejo gente sedenta, desejando ser recarregado, ser reabastecido. Amém, queridos? Mas eu acho que tem mais gente que necessita. Estou vendo cadeiras vazias, então eu quero pedir algo para você. Hoje, quando você sair daqui, ou amanhã durante o dia, chame o pessoal da sua célula para amanhã. Vai ser um derramar da presença de Deus. No domingo, como eu disse, na chamadinha que nós gravamos, seriam os cultos normais da igreja. Os horários serão normais aqui no Campus Leste, tá? Mas os cultos não serão normais. Aliás, não sei se existe culto normal, porque onde Deus está, tudo pode acontecer. Mas serão cultos com esta ênfase em renovação, avivamento, recarga, reabastecimento. Esta noite é uma noite para isso, amanhã também. Amém, queridos? Eu não sei qual a expectativa do seu coração, mas eu imagino que você esteja bastante sedento, assim como eu estou. Aliás, deixa eu dizer algo para vocês. Talvez, se você é mais próximo, provavelmente já me ouviu dizer isso. Eu fico bastante constrangido às vezes, quando alguém chega e fala assim, puxa, Antônio, gostaria tanto de pregar como você prega, né? E aí eu digo, não, tem muita gente melhor, né? Olha, por exemplo, para o meu pastor, desejo pregar como ele prega. Alguns dos meus alunos falam, gostaria de ensinar como você ensina. E aí eu falo, mas tem muita gente que ensina melhor do que eu, e assim por diante. Mas se tem algo que eu posso dizer, isso você pode copiar de mim, seja insaciável. Amém? Quanto mais você tiver da presença de Deus, que mais você deseje, porque há muito mais. Os recursos de Deus são infinitos. Não tenha medo. Não tenha medo de gastar os recursos de Deus, espalhando as boas notícias, e não tenha medo de pedir mais, porque não vai acabar nunca. Amém, queridos? Eu não sei você, mas, queridos, eu tenho, desde sempre, um interesse muito grande em saber por que as coisas são como são. Logo cedo, eu queria saber de onde eram os meus antepassados, de que nações, se a minha família foi formada como, por que eu sou como sou, por que eu tenho este temperamento. Então, eu lia bastante, desde sempre eu me interessei por história. Eu era apaixonado, ainda sou, por história, inicialmente, história geral. E depois, quando tive uma experiência com o Senhor, pela história da igreja, como tudo começou, como a igreja se desenvolveu através dos séculos. E quando eu tive uma experiência ainda mais forte com o Espírito Santo, eu comecei a estudar a história dos avivamentos. E aí eu observei, tanto naqueles movimentos que foram chamados de despertamentos, avivamentos, movimentos de renovação, quanto na vida das pessoas, aqueles que foram usados nesses movimentos, havia uma marca comum. Essa marca era uma fome por mais do que eles vinham se abastecendo, daquilo que eles estavam acostumados a se alimentar, aquilo de que eles estavam acostumados a beber. Havia o desejo desse agir mais intenso. É como se houvesse uma sensação de insatisfação. E eu vi frases ditas por esses homens e mulheres de Deus como, eu estava seco, eu estava distante. E aquilo levantava uma interrogação em mim. Eu falei, puxa vida, mas que povo estranho, estava todo mundo desviado. E não era isso, queridos, eram homens de Deus. John Wesley, que há mais de 200 anos ganhou centenas de milhares de pessoas para Jesus, sem internet, sem sequer um microfone, simplesmente pregando. Porque ele teve uma experiência, ele já era um pastor, mas ele teve uma experiência em que o coração dele ficou aquecido. E naquele dia, um dia 24 de maio, há mais de 200 anos, ele foi cheio do Espírito Santo e aquilo mudou a vida dele. Eu quero dizer que o coração de muitos vai ser aquecido aqui nesta noite, amém? Quando eu estava orando por este momento, por esta mensagem, o Senhor me deu uma visão, queridos. Aliás, duas visões. Um fogo que se aproximava de uma geleira, e aquilo começava a derreter. Corações aquecidos. E também eu vi uma
um solo muito ressecado. Sabe quando racha o solo pela sequidão? Eu vi uma água chegando mansamente, mansamente. Mas aquilo foi envolvendo aquele solo todo, aquele terreno todo. Eu quero profetizar que isso vai acontecer aqui nesta noite. Mas, enfim, queridos, havia essa sensação nessas pessoas. E eu pensava, puxa, mas eu acho que eu nunca vou passar por um avivamento desse tipo, porque eu não me sinto assim, e na verdade nem quero me sentir. Mas o que eu entendi, olhando mais detalhadamente para essas histórias, é que aqueles homens e mulheres olhavam para como eles estavam, ainda que estivessem bem, numa vida reta com Deus, eles olhavam adiante, naquilo tudo que eles podiam alcançar. E aquilo gerava uma sede neles e uma sensação de estarem secos. E isso era a alavanca para que eles buscassem mais. Eu quero dizer que você vai sentir o desejo de buscar mais de Deus nesta noite. Também, queridos, a vida cristã é feita de estações, de tempos, de épocas. Assim como no natural nós temos as estações, e estamos entrando aqui, no nosso caso, na estação mais seca do ano. Esse ano está atípico por causa do El Ninho e tudo mais. Houve chuva semana passada, com aquele vento muito forte, mas houve chuva numa época que não é comum ter chuva. Mas, se tudo permanecer como está, vamos atravessar um período de uma seca mais intensa, mas ali adiante, depois da seca, virá a chuva. A nossa vida é assim também. Muitas vezes nós passamos por um período de sequidão, que não é necessariamente um juízo, ou não é porque você fez algo errado. O Senhor está querendo consolidar, treinar você, ver se você o busca por causa de alguma sensação que você possa ter, e as sensações são boas, eu quero, eu desejo, já tive muitas experiências e quero outras, ou se você o busca porque você tem uma aliança com Ele, faça sol ou chova, você estará servindo a Ele sempre. E eu quero que você se coloque como essa pessoa. Amém? Alguns chamaram, há alguns séculos, essa experiência de a noite escura da alma. Mas mesmo que a alma passe por uma noite escura, o sol vai raiar. E nós estamos aqui para isso. Talvez você, depois de um semestre, na virada do ano, a gente tem aquele tempo de projetos, propósitos. Começamos sempre o ano com aqueles dias de celebração de primícias, de receber aquela unção, e chegamos no final do ano, talvez, ao meio do ano, com algumas experiências difíceis. Não há, eu acredito, ninguém aqui que não tenha passado por momentos difíceis, momentos de luta. Em 6 meses a gente passa. Alguns passaram por lutas mais intensas e outros por dificuldades um pouco menores, mas essas dificuldades fazem parte do nosso dia a dia, e nós estamos aqui para receber uma nova dose da presença do Senhor, uma nova porção da sua unção. Assim, queridos, eu agradeço por esses momentos, talvez críticos, momentos de crise, porque eles me impulsionam a buscar mais do Senhor, a buscar que haja mais dele e menos de mim. Nos momentos de sequidão, às vezes a gente tem a tentação de olhar para a gente mesmo, para a circunstância presente, e nós perdemos de vista aquilo que Deus já fez. Há um salmo que fala... traz alguns princípios sobre essa necessidade, sobre essa busca de uma nova experiência com Deus e uma experiência ainda mais profunda. O que envolve, queridos, essa nova experiência que eu e você estamos buscando nesta noite? Eu não sei se você já foi despertado para isso, mas você está atrás de uma nova experiência, sim ou não? Eu quero, queridos. Eu não estou satisfeito. Eu estou grato, mas não satisfeito. A busca por uma nova experiência, queridos, passa pelo reconhecimento da bondade de Deus. Eu queria ler com vocês os versos 1 a 3 do Salmo 85. O salmista diz: favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Esse salmo fala daquilo que Deus havia feito pelo seu povo. O contexto é, o povo havia, por causa dos seus muitos pecados, sido mandado embora da terra prometida, da terra santa. Eles foram cativos na Babilônia. E depois de 70 anos, eles voltam.
E aí eles se alegram com aquilo. Foi o favor que Deus demonstrou a eles. Essa expressão, favoreceste, restauraste, traz a ideia de ser propício. Isso nos traz à lembrança algo, queridos. Não foi por qualquer merecimento, assim também nós. Deus foi propício a mim e a você. Não era porque você merecesse, você estava exilado sob o domínio do pecado, e o Senhor te perdoou. Você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino de Cristo, o reino do Filho do amor de Deus. Você já foi, e por isso você tem razões de sobra para celebrar, para agradecer aquilo que o Senhor fez. Sabe? O Senhor não nos restaurou, não nos perdoou, não nos livrou, tanto na questão da nossa salvação, como nos livramentos que nós já vivemos na nossa vida, porque nós merecêssemos ou porque nós fôssemos bons. Não, Ele fez isso porque Ele é bom, nós não somos. É Ele, se trata dEle. Então, nesta noite, em primeiro lugar, vamos colocar nossos olhos no Deus que nos favoreceu, que nos restaurou. Se você não tivesse mais nada para se lembrar, e eu sei que você tem a eternidade toda para agradecer o fato de que você estava condenado à perdição eterna, e agora você vai viver a eternidade na presença do Senhor. Amém, queridos? Deus havia perdoado a culpa e coberto os pecados, é isso que diz essa porção do Salmo. Sabe, queridos, ser favorável a nós, como Deus foi, traz um resultado prático. Qual é o resultado? A culpa é perdoada, os pecados foram cobertos. Culpa perdoada. O ser humano traz, queridos, desde a queda, um senso de culpa. As pessoas aí, para tentarem escapar a essa realidade, dizem, esse é um discurso religioso. As pessoas não querem saber disso. Porém, queridos, lutando ou não, tentando fugir ou não, tentando negar ou não, está lá dentro de cada um senso de culpa. Mas o que Deus fez? Ele cobriu a nossa iniquidade, os nossos pecados. Quando nós não nos damos conta disso, porque isso se tornou claro para mim e para você quando a gente recebeu Cristo. Amém, queridos? Nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas no nosso caminhar, muitas vezes nós nos esquecemos disso. E tendo sido salvos pela graça, às vezes a gente quer caminhar pelo merecimento, por aquilo que a gente fez. Você acha que você tem alguns direitos que você não tem. Eu gosto de uma canção antiga, e isso aqui revela a minha idade, que diz assim, meu direito é de não ter direito algum. Porque tudo é graça, queridos. Amém? Então, neste tempo de buscar essa recarga, lembremos-nos da graça. Em vez de nos cobrirmos, como os nossos primeiros pais, com folhas de figueira, que nos cobramos com a graça maravilhosa do Senhor. Se a gente tenta se cobrir com folhas de figueira, o que a gente faz? A gente busca justificativas irreais, não verdadeiras, para aquilo que está nos acontecendo. Se acontece algo ruim com você, você coloca a culpa nas demais pessoas e nas circunstâncias. A gente nega a realidade da culpa, a gente tenta conviver com ela e administrá-la. Mas a boa notícia é que nós somos cobertos e perdoados. Amém, queridos? Tudo que era contra você, o escrito de dívida, foi cancelado na cruz do Calvário. Então, para nós iniciarmos esse tempo de busca, queridos, deixe o Espírito Santo gerar no seu coração um senso de gratidão. A palavra gratidão deriva da palavra graça. Não coincidentemente, eu acredito que foi uma jesucidência, algo provocado pelo Espírito Santo, que a equipe de louvor cantou essa música, sou grato por seu amor. Graça, não merecíamos. Sabe, queridos, talvez no meio das lutas que você pode estar enfrentando, seja uma enfermidade, algumas coisas que o pastor Danilo mencionou, dificuldade no relacionamento, um casamento se desfazendo, não sei, um familiar querido distante do Senhor, qualquer que seja a luta, luta financeira, sabe? Vamos olhar para o Senhor, nos lembrar daquilo que Ele já fez. Eu tenho feito um exercício, e às vezes a sensação que eu tenho não é muito boa, porque chega a me assustar quando eu penso
O que seria de mim se o meu Deus não tivesse me encontrado? Você já parou para pensar nisso? Onde você estaria? Como estaria a sua vida? Eu tenho quase certeza que eu não estaria vivo, pelos rumos que a minha vida teria tomado. Eu fico pensando nos livramentos que, no decorrer da minha história, desde que eu recebi Cristo no meu coração, ainda precisando, carente, carecendo de um discipulado, coisas que eu vivi há 40 anos, queridos. Teve um dia, eu nunca me esqueci, que eu sozinho, ali na minha casa, me fechei no banheiro, e eu comecei a pedir para Deus me ajudar, porque eu não tinha ninguém naquela época que pudesse me ajudar. O mundo desmoronando, e a angústia era tanta em mim, que eu sentia fisicamente o peso. Não sei se já passou por uma angústia que você sente fisicamente como se o céu tivesse pesado sobre você. E ali tudo que eu podia fazer era pegar um telefone. Alguém ainda sabe o que é um telefone fixo, né? Eu levei o telefone, estiquei aquele fio comprido ali para dentro do banheiro, e eu falei com um amigo em São Paulo que podia orar por mim, era tudo o que ele podia fazer. Eu fico pensando, se não fosse Deus ali, talvez eu tivesse desistido. Eu fico pensando depois, já sendo discipulado, mas com a minha vida não inteiramente na luz. Se há 29 anos o meu pai espiritual, a 10 mil quilômetros de distância daqui, não tivesse dito, depois de ouvir a verdade sobre quem eu era, se ele não tivesse dito: Antônio, em nome de Jesus, você está perdoado. Recebi o perdão dele, porque eu havia pecado contra a igreja, e ele estava pronunciando o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu fico pensando, e se isso não tivesse acontecido? Tem uma canção de um cantor ali da América Central, não sei se do México, Jesus Adrián Romero, onde estaria eu? E ele diz: me desespero. Eu me desespero em pensar, onde estaria eu se não fosse a graça do Senhor? Vamos louvá-lo, queridos. Talvez você olhe para a sua vida e você pensa, mas eu estou nesse exato momento passando por uma luta muito grande. E eu queria compartilhar aqui um testemunho desta semana. Semana passada, na verdade, eu e o Moisés estivemos visitando um irmão aqui da igreja. Ele é de uma das células cobertas pelo Moisés, mas eu tenho um carinho enorme por ele, fui vê-lo também, e tanto eu quanto Moisés saímos edificados dali. Em determinado momento, eu percebi que ele queria falar comigo. Esse irmão tem 39 anos, ele estava numa UTI. E eu estou dando testemunho porque a esposa falou que eu podia fazer isso e que ele mesmo autoriza, tá? Então, esse irmão, 39 anos, com uma doença degenerativa progressiva, sem qualquer perspectiva de cura, os médicos disseram que ele tem poucos dias. E eu cheguei lá, encontrei Moisés falou: olha, a gente acaba saindo edificado. E eu fui lá e constatei isso. Cheguei naquele quarto de UTI, estava a esposa e a irmã dele, e eu percebi que ele queria falar algo privadamente para mim. E aí eu pedi que elas saíssem, e ele queria abrir o coração dele. Eu imaginei que ele tivesse algo para consertar com Deus, eu estava ali à disposição dele para isso, mas, para minha surpresa, sabe o que ele disse, queridos? Falou: Antônio, com lágrimas nos olhos, ele disse: eu queria ter servido mais a Deus. Eu queria ter anunciado mais, eu queria ter trabalhado mais para o Senhor. É esse o meu lamento. Aí eu falei para ele: Deus olha o seu coração, Ele sabe disso. E Ele sabe todas as coisas. E a sua vida é dEle, seja para a vida ou para a morte. Ele disse: é exatamente isso. Mas eu ainda queria que mais pessoas fossem impactadas pelo meu Deus. Aí eu saí chorando dali também. E dali alguns dias, acho que 2 dias, a esposa mandou uma mensagem para mim, que ele tinha tido uma melhora e tinha ido para o quarto. E não sei se no mesmo dia, ou um dia depois, ela mandou um recado: ele está muito mal. Ele está muito mal, eu estou indo agora para o hospital, e a equipe diz que não sabe se eu vou encontrá-lo com vida. Aí eu fiquei sabendo do que aconteceu. A saturação dele, tem alguém da área de saúde aqui? Levanta a sua mão, você é enfermeiro, médico, tem alguém? Ali. Saturação a 30%. Gente abaixo de 90
já há risco. 30%. E aí eu perguntei hoje, mandei uma mensagem para a esposa, mas por quanto tempo ele ficou assim? Ela, eu acredito que por 1h30. E aí eu fiz uma pesquisa, né? Inteligência artificial às vezes é bom, tá? Eu falei, descrevi o quadro dele, a enfermidade dele, e aí a inteligência artificial respondeu que uma saturação de 30%, poucos instantes que se prolongue isso, é um quadro incompatível com a vida. E que, se a pessoa fica por pouquinho tempo, certamente ela vai ficar sequelada, porque falta oxigenação no cérebro. A pessoa fica vegetando ou fica totalmente comprometida. Ele saiu daquele quadro. Ele saiu. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas agora ele teve alta e está em casa, com suporte respiratório. Mas, repito, eu gostaria de ter uma palavra para ele dizer, meu irmão, Deus te curou, Deus está te curando, você vai viver muitos anos, mas eu não tenho essa palavra. Mas ele sabe que a vida dele é do Senhor, seja para a vida ou seja para a morte. Mas preste atenção, eu fui na casa dele. Ele me contou essa história da saturação, 30% e tudo mais, e o que ele desmaiou, né, na falta de ar, e que as pessoas disseram que, antes da esposa chegar, que ele apontava para cima, E aí ele apagou e voltou, e ele não sabia o que tinha acontecido. E aí as pessoas começaram a chamá-lo, antes dele ter alta no hospital, às vezes ele passava ali na cadeira de rodas, para se deslocar de um lugar para o outro, e as enfermeiras falavam, olha aí o milagre. Começaram a chamá-lo de milagre, porque, como eu disse para vocês, é um quadro incompatível com a vida. E sabe qual foi a alegria dele, quando ele me contou tudo isso? Ele falou, lembra, pastor? Ele me chama de Antônio. Lembra, Antônio, que eu falei que eu queria impactar mais vidas? Eu consegui. Porque aquelas pessoas sabem que existem milagres. Queridos, a impressão que eu tenho eu estava ali no momento do louvor, pensando em tudo isso, e que Deus fez ali. Deus, naquela falta de ar dele, fez. O Espírito Santo soprou dentro dele. E eu não posso afirmar isso. Ele viveu certamente uma experiência de quase morte, mas pode ser que ele tenha ido e voltado. Não posso afirmar. Não sou médico e não estava ali. Mas Deus pode ter feito isso. Deus pode fazer um milagre que ele vá viver muitos anos? Pode. Mas, mais uma vez, meu coração... Sabe quando alguém conta algo para você e você acha que você tem problemas grandes? Aí eu fiquei pequenininho assim, pensando na experiência desse irmão tão querido, ele feliz, porque vidas foram impactadas por aquele primeiro milagre que aconteceu. Desejo muito, oro para que o milagre final, que ele viva bastante, aconteça, mas eu não tenho uma palavra. Mas já aconteceu um milagre e o nosso irmão está feliz. Sabe, queridos, assim, com toda a limitação, usando uma muleta, o desejo dele era servir nas escolas de crescimento, ele fez escola de ministério, sabe? E às vezes a gente apresenta tantas desculpas, mas minha vida está tão difícil. Querido, entregue-se ao Senhor uma vez mais, renove a sua entrega hoje. Amém? Bom, uma nova experiência, além de ter que nos trazer para esse senso de gratidão, de reconhecimento da bondade de Deus, ela envolve também clamor e súplica. Porque nós não podemos negar, talvez você está sendo despertado por aquilo que eu estou falando, sim, eu preciso olhar para trás e agradecer por aquilo que o Senhor já fez, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim, mas você não pode negar, talvez você esteja passando por situações difíceis. E nós, cristãos, não somos chamados a negar as circunstâncias, mas também não somos chamados a nos submeter a elas e dizer que elas são o Senhor da nossa vida, porque o Senhor da nossa vida é o nosso grande Deus, é o Senhor Jesus, amém? E Ele tem a palavra final. Veja o que diz do verso 4 ao verso 7, este salmo. Restabeleceste-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de nós, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos
Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então, a recordação daquilo que Deus tinha feito, no caso aqui do povo, dos judeus, deste povo, eles estavam lembrando, sim, Senhor, tu nos trouxeste de volta, mas os inimigos estão nos cercando, há tanto trabalho, há tanta reconstrução, Jerusalém está desolada, está tudo abandonado, tudo foi queimado, tudo destruído, e tinha muita coisa a ser feita, os inimigos ameaçando, eles não tinham um minuto de paz, né? Se você já leu o livro de Neemias, o livro de Esdras, você vai compreender melhor isso, aquilo que esse povo estava vivendo. Então eles começam a fazer pedidos, restabelece-nos, traze-nos de volta mais uma vez. Na verdade, ele tinha feito isso, fazer voltar, significa converter-se. Queridos, aqui, é claro, nossa teologia é toda correta. Se você está aqui e entregou sua vida a Cristo, você se converteu. Mas o tempo todo nós temos que voltar ao Senhor. Esse é o chamado. Oséias, capítulo 6, disse, venham, voltemos ao Senhor. O nosso coração precisa voltar ao Senhor. Porque quando a gente fica, repito, olhando para nós mesmos, os nossos problemas, o nosso coração se desvia e passa a girar em torno de nós mesmos, quando nós devemos viver a nossa vida ao redor de quem é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que já agiu em meu favor, em seu favor. Ele fará de novo na minha vida e na sua vida, que Ele deixe o Espírito Santo soprar isso ao seu coração, trazer essa verdade para você. Não fique se lembrando das coisas difíceis do passado. Se o momento presente está difícil, lembre-se que o grande Deus, aquele que mudou a sua natureza, aquele que já trouxe livramentos que você conheceu, e há livramentos que você nem soube, você está vivo porque o Senhor te livrou. Ah, se não fosse o Senhor, há muito que os nossos inimigos nos teriam consumido. Cada dia o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Pode estar difícil, mas como estaria se o Senhor não fosse por você? A história não acabou, e o final dela, nós já sabemos. A vitória é do Cordeiro. Amém? Na sua vida, a vitória é do Cordeiro. Há batalhas, e eu não quero que você perca batalhas. Uma guerra é uma sucessão de batalhas. Quando nós temos essa perspectiva de que o mesmo Deus que nos livrou fará novamente, aí nós mudamos a nossa atitude interior e estamos prontos para aquilo que Ele vai fazer. Então, essa lembrança do que Deus já fez, né, com esta lembrança, o salmista pede que cessem os efeitos dos erros do passado, aquela dificuldade, e ele pede essa restauração. Ele foi muito ousado, queridos, porque Israel tinha sido reincidente, muitas vezes, mas ele ousa confiar na graça do Senhor. Talvez ele tenha aprendido como salmista aquilo que o maior salmista, o rei Davi, tinha escrito. Um coração verdadeiramente quebrantado e contrito, tu não desprezarás, Senhor. Amém? Então ele segue suplicando por um avivamento. Será que não tornarás a vivificar-nos? Ele está pedindo, aviva. Querido, se você está aqui, 6 meses, caminhada, problemas, dificuldades. Talvez você colecionou, certamente, algumas vitórias, mas houve batalhas. Talvez você esteja em algumas batalhas que sejam difíceis. Então vamos clamar ao Senhor nessa noite. Senhor, torna a vivificar-nos. Uma vez mais, eu sou teu. Amém, queridos? Qual é a consequência de sermos avivados? Veja o que diz este verso 6. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Queridos, o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Na verdade, isso chama a atenção das pessoas. Fere a razão e o senso comum. Me lembro agora de um relato de um homem, um pastor, na Romênia, que no tempo da cortina de ferro, regime comunista, ele foi jogado numa prisão, num calabouço, na verdade não via a luz do dia, maltratado. E aí, de repente, os carcereiros pensaram, ele assim, ficou psicótico, surtou, porque ouviam-no cantar e dançar. Sabe por que ele fazia isso? Por causa da presença de Deus. E Deus permitiu que ele saísse.
escrevesse a sua história. O livro, recomendo para você, onde tem esse testemunho, é Torturado por Amor a Cristo. Você não entende. As pessoas vão começar a se questionar quando virem você, no meio das lutas, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Alegria. A nossa alegria, fruto do Espírito, ela não depende das circunstâncias. Porque se nós temos o fruto do Espírito, nós podemos estar alegres em todo o tempo, na fartura, na escassez, porque nós sabemos, a história ainda não acabou, o Senhor mudará a nossa sorte. Amém? Quais ações de Deus em nosso favor, em seu favor, devem ser lembradas? Deus não muda, Ele está disposto a fazer outra vez. E nesta noite, eu vejo que algumas coisas serão colocadas em movimento, e o Senhor vai fazer. Nessa noite haverá cura, certezas, fé. A fé vai ser restaurada para muitos aqui, amém? E eu tenho, aqui quero falar como profeta. Ciclos, né? Início do ano, meio do ano, no final do ano, Deus te dará um testemunho a respeito do que Ele fez. Finalmente, queridos, a busca por uma nova experiência deve se basear na confiança daquilo que Ele fará. Versos 8 em diante. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém, queridos? Veja bem, ele começa reconhecendo os grandes feitos do Senhor. E aí ele passa por um momento de súplica. E esses dois momentos o levam a olhar para frente. A atentar para aquilo que Deus vai falar. Ele falará de paz, para que nós não caiamos em insensatez, em ficar ali presos nas nossas dificuldades ou até mesmo nas nossas impossibilidades. Alguém já disse que a fé ri das impossibilidades. Para o nosso Deus não há impossíveis. E ele diz, próxima está a salvação, mas, puxa vida, Antônio, eu sou salvo, sim. A minha fé, o ensino dessa igreja diz que eu já estou salvo, sim. Mas quantos livramentos, quantas ações salvíficas do Senhor Ele vai realizar na sua história. Todas as vezes que se voltar para Ele, o nome dEle é Jesus. Deus salva, Deus livra, o Deus que cura. Amém? Olha para Ele, olha para o nome de Jesus. Antes de eu assumir aqui, nós tivemos um bom tempo exaltando o nome de Jesus. O pastor Danilo estava nos conduzindo. Queridos, só o pronunciado nome de Jesus libera um poder maravilhoso. Não é mágico, mas quando nós sabemos o nome de quem nós estamos falando, libera um poder. Nunca me esqueci, quando nós tínhamos a extensão norte, eu estava pregando sobre o fato de que quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, é porque ele passou num lugar onde ninguém tinha coragem de passar. O texto diz isso, não sei se você já prestou atenção. E a ênfase daquilo que eu estava pregando é que a igreja tem que ir onde ninguém vai, anunciando a salvação do Senhor. Naquele momento estava passando uma mulher na rua, e ela caiu endemoniada ali, o pessoal da recepção teve que correr lá, de tanto poder que emanava daquele lugar, porque nós estávamos anunciando qual nome? O nome de Jesus. E eu pronuncio sobre a sua vida, querido, o nome de Jesus, o livramento que Ele trará, a alegria que Ele trará ainda nesta noite. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Sabe onde aconteceu isso? Da perspectiva do salmista, isso aconteceu no futuro, porque isso aconteceu na cruz do Calvário. Da nossa perspectiva, aconteceu no passado, já está realizado. Mas preste atenção, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Caminhos. Preparando o caminho do Senhor. João Batista preparou, mas nós estamos novamente preparando, porque perto está o Senhor, perto está
a salvação, perto está a vinda do nosso Deus. Eu e você chamados a fazer este caminho para o Senhor. Sabe, queridos, às vezes as pessoas falam escatologia olhando para o fim dos tempos. O período escatológico começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Estamos nos últimos dias, desde então, expandindo o reino de Deus, vivendo a realidade do reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Tem luta? Tem. Mas como é bom estar do lado vitorioso. Amém? Eu e você estamos do lado vitorioso. Vamos nos reabastecer? Te convido a ficar em pé agora. Eu não sei qual a sua necessidade, meu querido. Daqui a alguns instantes, nós vamos orar. Queremos orar por todos vocês. Nem que seja uma imposição de mãos, assim, mais rápida talvez. Mas se você tem um pedido de oração, nós faremos isso. Mas neste momento agora, eu queria que você fechasse seus olhos. Se você puder, coloque as suas mãos na atitude de quem recebe, com as palmas voltadas para cima. A minha oração é: visita. Vivifica o teu povo, Espírito Santo. Querido, comece a receber este renovo. Aquela visão que eu tive das águas vindo sobre a terra seca, do fogo se aproximando daquela geleira. Deixa seu coração aquecer. Queridos, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Deus está tocando algumas pessoas em especial. Marco, eu declaro sobre a sua vida, meu querido. Você foi achado numa idade tão nova e você ficou tão impressionado com o Senhor. Você ficou impressionado. E eu percebo algo que Deus fez na minha vida fazendo na sua. Que você ficou extasiado com aquilo que Deus fez. Isso vai servir para você, como tem servido para mim, como um imã atraído pela presença do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro. Nemuel, o Senhor me mostrou você. Eu me lembrei de uma palavra que eu entreguei quando eu te conheci, lá em Pontal. Você não é um artista, você faz com excelência, mas você é um salmista. E o seu instrumento, ele não simplesmente extrai sons, ele levanta sons de adoração. E muitas vezes você vai estar tocando. No lugar secreto a presença vai vir, mas aqui também, a maneira como você ministra encherá o lugar da presença. Assim cada instrumentista, cada vocal, percussão. Queridos, deixa Deus tocar seu coração agora. Mais, Espírito Santo, mais. Traz uma onda da tua presença. Nós queremos mais da tua presença. Querido, comece a clamar. O salmista começou a clamar. Até quando, Senhor? Até quando? Que Ele venha sobre mim, sobre você agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, deixa a sarça queimar diante dos seus olhos uma vez mais. Seja atraído por esta presença. Comece a dizer que você precisa da presença dEle, que você não se cansa da presença dEle e que você quer mais. Espírito Santo, enquanto cantamos, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu,
e a glória. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Espírito Santo, atrai a tua igreja, atrai-nos enquanto te louvamos, enquanto te adoramos. Recarga do céu, enchimento do vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade, porque não há prazer maior, não há prazer que se compare à presença do Criador dos céus e da terra, daquele que é o Todo-Poderoso. Presença que levanta, presença que cura, presença que renova, presença que alegra, presença que convence, presença que quebranta, presença que atrai. Olha nos meus olhos, diz o Senhor. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para os meus olhos de redenção. Uma vez mais eu manifesto a minha graça, diz o Senhor. Eu estou me derramando. À medida que você me busca, eu derramo da minha presença sobre você. E à medida que você olha na minha face, eu estendo a minha mão para te abençoar. Mas busque a minha face e eu estenderei as minhas mãos para você. A minha face. Olha para a minha face. Olha nos meus olhos. Olhos de amor. Olhos que têm chamas de fogo. Olhe para mim. Olha para mim. Aproxime-se de mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a você. Venha. Eu estou esperando, eu te chamei a este lugar, porque eu tenho uma nova visitação. Eu quero despejar mais da minha presença, mais do meu Espírito sobre você. Ah, Espírito Santo, faz isso, nós te pedimos agora, para que teu povo se alegre em ti. Tira todo o peso, queridos, o Senhor está levantando um peso de tristeza, de desânimo, Ele está tirando, Ele está trazendo um novo vigor sobre você. Recebe agora da parte de Deus. Levanta as suas mãos, deixa o vento soprar sobre você, deixa o vento soprar sobre você. Eu declaro um novo tempo, uma nova onda do Espírito sobre a sua vida.
Alguns já estão recebendo oração. Eu peço que vocês se afastem um pouquinho. Nós vamos orar e pôr as mãos sobre você. Não vá para o seu lugar. Nós ainda vamos orar por você. Eu quero pedir que os pastores se coloquem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Você quer uma nova experiência com o Senhor? Eu sei que pode ser que você tenha pedidos a fazer. O Senhor me falou isso na palavra profética. Se você olhar para os olhos dele, as mãos dele vão ser estendidas em sua direção. Amém? Quero pedir então que os pastores se coloquem, pastores, pastoras, se coloquem aqui à frente, para nós orarmos por vocês. Uma nova experiência, um avivamento pessoal. Busque isso, clame por isso. Eu declaro um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Sentimos sua glória neste